Salve, salve quadrinheiro! E é claro que o Quadrinhos da Rede também ia marcar presença no filme de heróis do ano. Ei, amigão, olhe pra cima, estamos aqui para conferir Superman, do James Gunn. As nossas primeiras críticas desse filme você vai conferir depois da vinheta. Então, quadrinheiro, filme devidamente assistido e é hora da gente bater esse papo aqui para comemorar não apenas mais um mero acerto da DC nos cinemas, para celebrar não apenas um acerto de James Gunn nos cinemas, mas para celebrar sim um filme de coração, um filme feito com coração para nós, fãs de HQ, especialmente os fãs de Superman, porque esse filme é algo que todo fã de Superman estava esperando há muito tempo, há muito tempo. Desde o Richard Donner, a gente não vê o Azulão tão bem adaptado assim nas telonas. Pessoal, quadrinheiro, a sucessão de eventos que levou James Gunn na trilha desse filme foi algo assim de tirar o chapéu. Eu confesso para vocês que quando eu vi os primeiros trabalhos do James Gunn no DCU, como por exemplo o Esquadrão Suicida, o Pacificador, até mesmo o Comando das Criaturas, eu pensei, cara, assim, tanto personagem bom pro James Gunn adaptar, e vai começar por esses caras, série B, série D, mas olha só, para chegar no filão que é Superman hoje, pode até não parecer, mas James Gunn precisava sim ter esse mundo consolidado. James Gunn precisava sim ter um mundo fictício onde os habitantes normais, os cidadãos como eu e você, já estão acostumados sim com meta-humanos, já estão acostumados sim com super-heróis. Mas essas pessoas, nas palavras de James Gunn, ver um super-herói na rua é como se pra gente hoje fosse ver alguém famoso, uma banda de rock, coisa parecida. Então, a gente precisava ter esse mundo muito bem construído e crível para entender a linguagem que James Gunn quis inserir. Porque esse mundo onde o ser humano comum já está acostumado a viver com super-heróis, não vai se chocar ao olhar pela janela e ver um cara de colã voando, combina muito bem. Ele é, vamos dizer assim, a metáfora ideal para o mundo em que nós vivemos, o mundo esse que nós estamos saturados de ver filmes de super-herói, porque verdade seja dita, todo mundo está muito acostumado a ver mais de 1, 2, 3 filmes de super-herói por ano. E assim, não é que a gente esteja cansado só porque os filmes, foram um pouco ruins no passado, como por exemplo as Marvels, como por exemplo, vamos citar aí Shazam, esse tipo de coisa. Não, mesmo que eu sustento a tese de que mesmo que todos os filmes produzidos fossem no nível de Vingadores de Guerra Infinita, o tema super-herói, claro que iria cansar o público em geral. Então, o James Gunn pegar um mundo onde os super-heróis são comuns, acaba sendo uma analogia perfeita para nós que já estamos habituados a ver filmes de super-herói, mas que, ao nos deparar com um filme como Superman, mesmo com o costume de ver 2, 3 filmes de super-herói por ano, o brilho nos olhos continue ao ver uma obra perfeita, uma obra sem defeitos, que é o filme do Superman. Deu pra vocês entenderem? É mais um filme de super-herói, não vai renovar, não vai restaurar, não vai ser o que Homem de Ferro foi para Marvel lá em 2008, não porque o filme é ruim, mas porque muita coisa já foi feita, já foi produzida. Mas não é por esse detalhe que Superman deixa de ser um grande sucesso, um grande troféu para nós, fãs de quadrinho, continuarmos a nos alegrar ao ver os nossos personagens tão bem adaptados na tela. Entendam bem, não vai ter uma febre como foram os primeiros filmes da Marvel, mas deixa claro que nós ainda temos belos motivos para continuar indo ao cinema. Feito todo esse preâmbulo, vamos falar um pouco do filme. Continuo a dizer que James Gunn, sim, foi muito exato, foi muito pontual em todas as suas escolhas, todas as escolhas que ele fez de elenco, porque o elenco do filme do Superman, cara, é um elenco, assim, de tirar o chapéu. Se por um lado eu falei aqui que não vai ser um novo Homem de Ferro, não vai ter aquela febre que foi o começo do MCU, por outro lado, não existe um único filme de super-herói que eu consiga lembrar agora, tem um elenco tão bom, tão coeso,
quanto esse filme do Superman. Nem os filmes anteriores do James Gunn, nessa toada de heróis, como por exemplo Guardiões da Galáxia, que tem sim um filme, tem sim um elenco, perdão, tem sim um elenco muito bem equilibrado, um elenco de estrelas muito bem escalados, nem esse filme consegue bater de frente com o elenco de Superman. Porque embora os personagens centrais de Guardiões da Galáxia sejam excelentes, os personagens secundários não têm tanta importância. E nesse filme do Superman e tudo bem, tá, porque são secundários, mas nesse filme do Superman, até personagens como Perry White, que aparece não chega a ter 5 minutos de tela, a senhorita Grant, do Planeta Diário, esses personagens, os funcionários do LexCorp, nenhum deles parece que tá ali à toa, sabe, só fazendo 5 minutos de figuração. Não, são personagens com essência, são personagens com coração, são personagens que você nota, você percebe, você sente falta deles ao longo do filme, ao longo da projeção, de tão bom que eles estão, de tão bem caracterizados. Isso aqui eu estou falando só de personagens, tá? Só dos personagens secundários. Claro que eles não seriam nada se não tivessem um ótimo roteiro. E roteiro, como você sabe, o James Gunn também foi um dos roteiristas, foi o principal roteirista, se não me falha a memória. É, gente, de tirar o chapéu. As referências que ele trouxe desde o começo e estava alardeando, por exemplo, que HQs como Superman, grandes astros de Superman, seria sempre a sua principal fonte de inspiração. Gente, a essência do quadrinho tá ali. Poxa, os robôs na Fortaleza da Solidão, o desenvolvimento do Clark Kent, os seus colegas do Planeta Diário, saca? E assim, são atributos que jogam um holofote tanto para o lado humano, para o lado Clark Kent, quanto para o lado alienígena. E é aí, pessoal, que a gente começa a ver a diferença desse filme para os filmes anteriores. Vou traçar um paralelo aqui para vocês, porque enquanto eu vi esse filme, na sala de projeção, foi impossível não fazer a comparação, por exemplo, com a experiência que eu tive assistindo para os filmes do Zack Snyder. Lá em 2013, quando eu fui ver Homem de Aço, e eu confesso para vocês que eu fui ver esse filme com um pouco de má vontade, foi um filme, assim, muito maçante, muito dificultoso de assistir, por conta dos diálogos exagerados, por conta dos efeitos, sim, de câmera lenta, mas essencialmente por conta eu não vou falar que o Zack Snyder não entendeu o Superman, porque não é esse o problema. O problema foi que a visão que o Zack Snyder quis dar, a interpretação que ele foi convidado pelo estúdio a dar para esse personagem, não condiz com o personagem que é de fato o Superman. Gente, a gente vendo esse filme hoje, esse filme do James Gunn, a gente fica claro, fica muito claro que a humanidade do Superman fala muito mais alto. O Superman, por exemplo, do Zack Snyder não consegue ser humano, não consegue ter reações humanas. Basta você comparar aquela cena que, se não me engano, é do Batman versus Superman, que ele tá com as compras e entra na banheira da Lois Lane. Aquilo ali era para ser um refúgio, era mostrar uma humanidade do personagem que não existe. Ele parece tudo ali menos humano. Então, por que eu tô falando aqui? Eu quero falar mal do Zack Snyder? Não, mas as sensações que eu tive ao assistir esses 2 filmes do mesmo personagem no cinema foram muito distintas, gente. Foram muito distintas. Pra vocês terem uma ideia, esses brinquedinhos aqui do Burger King, que tá sendo muito bem alardeado, o meu filho foi ver o filme comigo e eu ver sem dar nenhuma influência na criança, ver o meu filho brincando e ver isso aqui. Gente, ele estava brincando com o bonequinho fazendo ele voar. É uma empatia que esse é o sentimento que o Superman tem que despertar nas pessoas. Não é o medo, saca? Não é o medo, não é o medo do Zack Snyder. Então, são coisas que a gente não via no Superman há muito tempo. E talvez, ouso dizer aqui, olha só, eu comecei a minha crítica falando que tudo que o James Gunn, perdão, tudo que o James Gunn planejou foi milimetricamente. Então não é à toa que ele escolheu esse brasão para ser o brasão da volta do Superman aos cinemas, porque esse brasão veio diretamente do arco Reino da Manhã, onde o Superman decide se aposentar
E heróis mais massa velho, heróis mais violentos, acabam assumindo a lacuna que o Superman deixou. Isso aí já é uma crítica que o Mark Waid fez na época aos gibis de heróis dos anos 90. Então, que eram gibis violentos, né, vocês sabem disso, Stormwatch, as coisas da Image e tudo mais, Youngblood, Rob Liefeld, essas coisas. Eu nem preciso falar aqui sobre isso com vocês. Mas, nos quadrinhos, o Superman, no Reino da Manhã, deseja voltar à ação para mostrar como é feito o heroísmo de verdade. Ele volta com este novo símbolo. Então é como se fosse o Superman ressurgindo nos cinemas com esse novo símbolo para dizer o Zack Snyder e companhia, e até para alguns filmes da Marvel, como é um super-herói de verdade. Gente, ó, estou totalmente arrepiado ao falar de Superman aqui com vocês. Então, ver esse lado humano, olha como as coisas se encaixam. Por exemplo, o papel que os pais biológicos do Superman, sempre exerceram sobre ele, né? Você é nosso filho, nós amamos você mais do que o espaço, mais do que a terra. Em todas as mídias, os pais do Clark, os pais do Kal-El, perdão, o Joel e a Lara Zell, são personagens inspiradores. Aqui o James Gunn sutilmente transforma eles numa ameaça. Querendo dizer o quê? Que o que vale é a forma como Clark foi criado, né, o amor que ele recebeu, não o que ele foi concebido para fazer. Eh, compara as olha o curto tempo de tela que o Jonathan Kent tem nesse filme, mas compara com o Jonathan Kent dos filmes do Zack Snyder. Gente, não tem como comparar, né, não tem como comparar. As nossas escolhas decidem quem nós somos. Então Superman, eu decidi que Superman acaba sendo um filme excelente, um filme que no quadrinhômetro, já anotem aí, é nota 5 de 5. E assim, gente, embora, como eu vou falar mais uma vez, não vá repetir a mesma gibimania que os filmes de Homem de Ferro trouxeram, porque nós já estamos muito bem apresentados, muito bem imersos nesse mundo, é impossível não torcer para os próximos passos, ficar ansioso para conferir os próximos passos do DCU nos cinemas. Até séries como O Pacificador, que eu não sou muito entusiasta, vejo porque tenho que ver, tô super animado para a nova temporada, porque vai ter Guy Gardner, né, vai ter a Moça Gavião, vai ter os personagens da Gangue da Justiça. Vamos ver que continuação, vamos ver que sequência, o James Gunn tá planejando para esses personagens. E assim, spoilers, e o final? E a Supergirl, galera? Uma versão totalmente diferente, mas que você olha e reconhece a personagem que você leu pelo simples ícone que ela tá usando. Ah, gente, não vejo a hora, não vejo a hora e já ia acompanhar por conta do canal, mas vou acompanhar com muito mais interesse como será Batman na tutela de James Gunn, como será Aquaman, como será Flash, como serão todos esses outros filmes de super-herói. Padrinheiro, assim, eu não vou falar, o elenco tá ótimo, o Lex Luthor do Nicholas Hoult é o Lex Luthor que todos nós queríamos, saca? É um Lex Luthor que é sim um empresário megalomaníaco, tem a LexCorp, mas um dos planos dele é acena muito sutilmente pro Lex Luthor do Gene Hackman, que envolve também posse de terras, tá? Um monopólio feito através de posse de terras. E você vê, né, é uma atuação visceral do vilão. Você vê um vilão que realmente odeia o Superman. E assim, eu sei que nós tivemos o filme do Brandon Superman o Retorno, que tem efeitos especiais que até envelheceram bem. Eu sei que o Zack Snyder é um ótimo, ótimo idealizador de efeitos especiais, então Homem de Aço acaba tendo boas cenas de ação, mostrando os poderes do kryptoniano, mas relembrou, esse filme, tá, do James Gunn, relembrou ao mundo o que o Superman pode fazer, porque ele é o Superman clássico, é o Superman otimista, mas que não está preso por efeitos especiais. Então, existem cenas memoráveis, memoráveis. Uma delas é quando ele, em determinado momento do filme, ele consegue se livrar do esquadrão do Lex Luthor. É ele e Krypto.
Tem até no trailer aquele roda soltando laser. Cara, isso aí, gente, meu filho, que tá acostumado só a ler Superman, saiu do cinema querendo consumir todo tipo de mídia que o Superman existe. E isso é algo que eu não vi os filmes antigos da DC criarem. Então, quadrinheiro, 5 de 5, tá? Nota 5 de 5. Se fosse 10 de 10, seria 10 de 10. A maior nota possível, o filme do Superman merece. Então, quadrinheiro, diz aí nesse bate-papo, faça parte do nosso bate-papo, comente o que você achou deste incrível filme do Superman. Deixa aí as suas impressões, deixe seus comentários, você concorda, você discorda, deixe o joinha. Se aparecer a opção do hype, deixa o hype também, quadrinheiros. Nós chegamos agora à marca de 1000 e poucos inscritos e o apoio de vocês ao longo desse um ano da retomada do Quadrinhos da Rede foi essencial. Então, badala o sininho, se inscreve e até a próxima, quadrinheiro. Tchau!